Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Introdução a Conceitos de Computação. Tema da aula: Sistemas de Numeração e Conversão de Bases. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Na videoaula de hoje, vamos ver Sistemas de Numeração e Conversão de Bases, parte 1. Vou iniciar falando dos sistemas de numeração em computação, depois da conversão entre bases desses sistemas, e por último vou retomar a parte de codificação binária, só que agora falando de números. Eu lembro que na aula anterior nós vimos a codificação binária aplicada para textos, imagens e sons. O professor Cláudio usa óculos de grau, fones de ouvido e camiseta cinza. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura do vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No segundo, o título sumário e os tópicos lidos pelo professor. Bom, a representação estruturada e dentro de um contexto, de uma coleção de números através de numerais, é o papel de um sistema de numeração, né? Nesse contexto, nós temos aqui que a representação, por exemplo, para o número 10, né, no sistema chinês parece esse símbolo aqui, no romano esse aqui, e no egípcio o outro símbolo logo abaixo ali. Novo slide nomeado Sistemas de Numeração. Abaixo os tópicos. Representação estruturada e dentro de um contexto de uma coleção de números através de numerais. Representação para o número 10. Abaixo a representação do número em chinês, romano e egípcio. Em chinês, ideograma formado por uma linha horizontal e uma vertical que se cruzam no centro. Em romano, a letra X. Egípcio, um hieróglifo com formato de parábola, com a concavidade para baixo semelhante a uma ferradura. Na computação, nós também temos o uso de diferentes sistemas. Nós temos o binário, que é empregado, por exemplo, quando você converte o código que está numa linguagem de programação para uma representação que vai ser processada pela máquina, nesse caso, uma representação binária. Você tem a base octal, que era muito utilizada, mas agora está sendo substituída pela hexadecimal, mas que é um sistema que ainda existe em sistemas operacionais como o Linux, o Android, o Mac, para, por exemplo, permissão de arquivos, né? E dessa maneira eles mantêm essa representação para não ter que adicionar funcionalidades para hexadecimal. No slide nomeado Sistemas numéricos utilizados na computação, os seguintes tópicos em vermelho: binário, com base 2, octal, com base 8, decimal, com base 10, hexadecimal, com base 16. Nesse caso, nesse contexto, a hexadecimal é a que está sendo utilizada, é um tipo de representação que tem sido utilizada agora para acesso de memória, para você apresentar um erro na tela do computador, para você definir cores em páginas web e entre outros usos. Novo slide com uma tabela nomeada Base, composta por 8 colunas com as bases 10, 8, 16, 2, 10, 8, 16 e 2. Na coluna correspondente à base 10, 8 linhas com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em vermelho. Na coluna da base 8, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em vermelho. Na coluna da base 16, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em vermelho. Na coluna da base 2, os números 0 e 1 em vermelho. Na sequência das linhas, os números em preto: 10, 11, 100, 101, 110, 111. Na coluna da base 10, os números 8 e 9 estão em vermelho e o restante dos números em preto: 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Na coluna da base 8, os números em preto: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
Na coluna da base 16, os números 8 e 9 em vermelho, e as letras maiúsculas também em vermelho, A, B, C, D, E, F. Na coluna da base 2, os números 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1, 1. Tá, mas o que seria a base, né? A base 10, conhecida de todos, nós temos os elementos, os símbolos que iriam de 0 até 9, e a partir daí você faz composições com esses números, 1 e 0 para o 10, 1 e 1 para o 11, e assim sucessivamente. Na base 8, nós vamos ter o quê? Do 0 ao 7. A partir daí, começamos a repetir as composições, nesse caso, o 8 na base 10 passa a ser representado como 1 e 0 na base octal. O 9 passa a ser representado como 1 e 1 na base octal. Na base hexadecimal, nós temos, então, um conjunto para representação que vai de 0 até 9, estendendo a octal até 9, e, além disso, incluindo os símbolos A, B, C, D, E e F, para representar os 15 valores dessa base, os 15 algarismos dessa base. Bom, no caso da base binária, temos apenas dois símbolos básicos, o 0 e 1, e a partir daí fazemos todas as combinações. Bom, nesse contexto, precisamos então entender o processo de conversão de bases. Bom, agora nós vamos ver o processo de conversão, por exemplo, de uma base x para decimal. Tá? Então, vou apresentar essa fórmula de acordo com esse exemplo. Em um novo slide com o título Conversão de base, abaixo o subtítulo Conversando para decimal e a expressão, abre parêntese, AN-1, reticências, A de 0, A-1, A-2, reticências, A-M, fecha parêntese, x igual AN vezes x elevado a n mais AN-1 vezes x elevado a n-1 mais reticências, mais A0 vezes x elevado a 0 mais A-1 vezes x elevado a -1 mais A-2 vezes x elevado a -2 mais reticências mais A-m vezes x menos m. Exemplos. Entre parênteses, o número 1011, fora do parênteses, b minúsculo, igual 1 vezes 2 elevado a 3 mais 0 vezes 2 elevado a 2 mais 1 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, por exemplo, cada um desses coeficientes são representados por esses valores, considerando uma base binária. Tá? E aí o que vai acontecer? No momento de se fazer a conversão, eu vou pegar o primeiro elemento da direita para a esquerda, pelo menos eu costumo pensar melhor assim, né? Então eu teria 0, 1, 2, 3. Então eu teria essa base, aqui representada por x, elevada a 0, 1, 2 e 3, sendo multiplicada pelo coeficiente nessa posição. Os coeficientes aqui. Nesse caso, estamos considerando coeficientes que aparecem, valores que aparecem, né, algarismos que aparecem antes da vírgula. Então, nesse caso, temos 1, 0, 1 e 1. Fazendo as contas, chegamos que essa representação binária na base decimal é o número 11. Bom, agora vamos pensar em 230,4 na base 8 e passar para a base decimal. Nesse caso, na base decimal. Nesse caso, o que vai acontecer? Em um novo exemplo de número decimal, entre parênteses, 230,4, fora da vírgula, 8, igual 2 vezes 8 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 8 elevado a 1, mais 0 vezes 8 elevado a 0,
mais 4 vezes 8 elevado a menos 1. A mesma coisa, só que eu tenho uma posição depois da vírgula. Então, novamente, 0, 1, 2. Então, eu tenho 8 elevado a 0 multiplicado por 0. 8 elevado a 1 multiplicado por 3. 8 elevado ao quadrado multiplicado por 2. E agora eu trato também o caso após a vírgula. Nesse caso, 4 vezes 8 elevado a menos 1. O que vem depois da vírgula, nós representamos, né, contando agora no range dos valores negativos. Então, você passa a ter 0, menos 1, menos 2, menos m, se m for a precisão desejada. E aí temos a representação. Bom, nesse caso, temos a situação inversa, que é, estando na base decimal, quero passar para a base x. Bom, para isso, então, vamos fazer o seguinte entendimento. Eu posso ter um número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Uma parte que vem antes da vírgula e uma parte depois da vírgula. Para a parte inteira, eu vou pegar o valor e dividir sucessivamente pelo valor dessa base, x. Então, exemplificando aqui para o caso de conversão para uma base binária, eu vou dividir por 2. No slide nomeado Conversão de base, o texto Convertendo da base decimal para a base x, parte inteira, divide-se sucessivamente o valor pela base x. Abaixo o exemplo, 53D igual 1, 1, 0, 1, 0, 1B. E uma escada de conversão de número decimal em binário. O número 53 está no topo de uma escada de 6 degraus. Em cada degrau, o número 2. Abaixo de cada degrau, os seguintes números de cima para baixo. 26, 13, 6, 3, 1, 0. De baixo para cima, os números seguindo uma reta diagonal. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Eu vou fazer as divisões por 2 e observe, é claro, o resto vai dar 1 ou 0. Eu vou fazendo essa sequência de divisões até uma hora em que eu vou ter aqui esse resto, mas eu também vou dividir esse valor por 2 até obter 0 aqui. Dessa forma, a sequência de valores que aparece aqui será a sequência binária, só que eu conto do último resto para o primeiro resto obtido. Bom, e no caso da parte fracionária? No slide de mesmo título, o texto Convertendo da base decimal para a base x. Parte fracionária, multiplicações sucessivas do número fracionário a ser convertido pela base. Abaixo o exemplo, 0,3D igual 0,0100110001, reticências B. De cima para baixo, 6 multiplicações pelo número 2, sendo o produto, quando decimal da primeira multiplicação, parte da conta da segunda, e assim sucessivamente. Em uma linha diagonal seguida por uma flecha, as equações. 0,3 vezes 2 igual 0,6. 0,6 vezes 2 igual 1,2. 0,2 vezes 2 igual 0,4. 0,4 vezes 2 igual 0,8. 0,8 vezes 2 igual 1,6. 0,6 vezes 2 igual 1,2. Então, nesse caso, eu pego o valor e multiplico pela base que eu quero converter. Multiplico. Nesse caso, eu vou ter 0,6 e eu conto o número que aparece antes da vírgula. Observe que o número que vai aparecer antes da vírgula é 0,1. E aí, eu pego 0,6. Bom, vou pegar o próprio 0,6 e multiplicar por 2, 1,2. Nesse caso, eu vou pegar o 0,2 e multiplicar por 2, 0,4. Ou seja, eu sempre pego a parte fracionária, que vem depois da vírgula. 0,4 multiplico por 2, 0,8. E assim sucessivamente, pegando agora do primeiro até o último valor, dependendo da precisão que eu quero utilizar, os elementos que aparecem antes da vírgula. Então, vamos exemplificar agora, considerando que eu estou na base decimal, quero passar para a base hexadecimal esse número 1215,53.
No slide, o exemplo de conversão de base decimal para base 16, abaixo do número, entre parênteses, 1215,53, fora do parênteses, B. Uma escada de divisão para a conversão da base, abaixo o número 1215,53, está no topo de uma escada de 3 degraus. Em cada degrau, o número 16. Abaixo de cada degrau, os seguintes números de cima para baixo: 75, 4, 0. De baixo para cima, os números em vermelho: 15, 11, 4. O que eu vou fazer? Começando pela parte inteira, divido por 16 até uma hora em que eu vou ter o quociente 0, pego o resto obtido e desse resto até o primeiro eu vou ter a representação inteira desse valor. Agora, eu vou para a parte fracionária. Na parte inferior do slide em vermelho, parte inteira, abre parêntese, 1215, fecha parêntese, D minúsculo, igual, abre parêntese, 4, B maiúsculo, F maiúsculo, fecha parêntese, 16. Certo? Para a parte fracionária, o que eu faço? Eu vou pegar o 0,53, multiplicar por 16, 8,48. Pego o 0,48, multiplico por 16, 7,68. Pego o 0,68, sempre a parte fracionária, multiplico por 16, 10,88. Então, observem que, nesse caso, nós obtivemos 8, 7 e 10, que na hexadecimal é representado pela letra A. Então, eu vou ter 8, 7A. Juntando com a parte inteira anterior, temos que a conversão fica 4BF,87A na base hexadecimal. Aqui temos a parte fracionária, em destaque. Na parte inferior do slide, em vermelho, parte fracionária, abre parêntese, 0,53, fecha parêntese, D minúsculo, igual, abre parêntese, 0,87, A maiúsculo, fecha parêntese, 16. Em um novo slide nomeado Codificação Binárias, Números, o subtítulo, Base Decimal, 123, igual 1 vezes 10 elevado ao quadrado mais 2 vezes 10 elevado a 1 mais 3 vezes 10 elevado a 0. Abaixo o texto. Representando um valor inteiro na base decimal como um número binário de tamanho n, precisaremos representar. Abaixo os tópicos em vermelho. Valor 0, 2 elevado a n maiúsculo menos 1, valores negativos, 2 elevado a n menos 1, valores positivos. Bom, com isso, nós retomamos o assunto da codificação binária, considerando agora números, especificamente números inteiros. Então, representando um valor inteiro na base decimal como um número binário de tamanho n. O que acontece nesse caso? Se eu defino um tamanho para minha sequência de bits, isso significa que eu estou limitando o intervalo de valores inteiros que eu consigo gerar. E os valores inteiros, eles se dividem em parte negativa, o zero, e parte positiva. Bom, eu tenho então que nesse total de n bits que eu disponho para representar um valor, eu tenho que separar um bit para indicar se o valor é positivo ou negativo. Então, por exemplo, eu posso dizer que se um bit desses n em determinada posição tiver o valor 1, ele vai ser positivo. Se ele tiver o valor 0, ele vai ser negativo. Beleza. Aí sobram n-1 bits para eu representar efetivamente o valor. Bom, nesse caso, o valor absoluto. Nesse caso, eu vou ter 2 elevado a n-1 para valores negativos e 2 elevado a n-1 menos 1, porque eu já vou estar usando 1 para representar o 0, para os valores positivos. Bom, dada essa noção, nós temos duas alternativas para a codificação binária de valores inteiros negativos, que eu vou estar apresentando aqui. A notação de excesso e a notação de complemento de 2.
Bom, o valor do primeiro bit, então se eu defino uma cadeia de tamanho n, o valor do primeiro bit em ambas as notações vão representar o sinal do número. Lembra que eu falei que a gente teria que escolher desses n um bit para guardar se é sinal positivo ou negativo. Então, nesse caso, nessas notações, o primeiro bit é o que vai ser utilizado para representar o sinal do número. Na notação de excesso, o bit de sinal igual a 1 vai ser utilizado para valores positivos e o bit de sinal igual a 0 para valores negativos. Então, aqui temos um exemplo da notação de excesso. No slide nomeado Codificações Binárias, Números, com subtítulo Notação de Excesso, a tabela com 8 linhas e 4 colunas. Na primeira coluna, os números 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111. Na segunda, os números -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. Na terceira, os números 1, 0, 0, 0. Na segunda linha, 1, 0, 0, 1. Na terceira, na quarta, 1, 0, 1, 0. Na quinta, 1, 0, 1, 1. Sexta, 1, 1, 0, 0. Sétima, 1, 1, 0, 1. Oitava, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1. Na quarta e última coluna, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu considerar uma cadeia com 4 elementos, se a gente fizer aquelas contas que estavam aqui nesses slides, o professor volta para o slide de base decimal e destaca os tópicos. Valor 0, 2 elevado a n maiúsculo menos 1, valores negativos. 2 elevado a n menos 1, valores positivos. A gente vai ver que a gente vai conseguir representar 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a 3, 8 valores negativos. Então, o que vai acontecer nesse caso? Temos aqui os 8 valores negativos e 7 valores positivos. 2 elevado a 3 menos 1. Bom, na notação de excesso, nós começamos da seguinte forma. Sendo 0 para valores negativos, o primeiro valor negativo do meu intervalo, o meu menor valor negativo, seria menos 8. Então, é o 000. Ele segue indicando linha por linha das duas primeiras colunas da tabela de notação de excesso. Ele indica a terceira e quarta coluna da tabela. Aumentando mais um em binário, somando mais um em binário, eu vou ter o menos 7. Somando mais um em binário, eu vou ter o menos 6. Somando mais um, o menos 5. E assim sucessivamente. Observe nesse caso que nós vamos chegar num ponto em que os valores eles vão estar esgotando todas as representações possíveis para as 3 posições que representam o valor absoluto do número, mantendo o 0 na primeira posição para indicar que são valores negativos. Então, minha última representação é o 0, 1, 1, 1 para o menos 1. Bom, feito isso, deixa eu voltar aqui a minha setinha, eu vou ter, para a primeira posição, o valor 1 indicando valores positivos. E aí o mesmo raciocínio, 0, 0, 0 vai ser o 0, somando mais 1, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, e assim sucessivamente. Na notação de complemento de 2, o que vai acontecer é que os bits de sinal igual a 0 vão ser utilizados para valores positivos. E o bit de sinal igual a 1 para valores negativos. O mesmo raciocínio. Então, nesse caso, o meu 0 é efetivamente 0000. O 1 vai ser 0001 e assim sucessivamente, até eu passar a operar agora fixando 1 no primeiro bit, 000 menos 8, menos 7, mais 1, menos 6, mais 1, menos 5, e assim sucessivamente. Novo slide com as seguintes equações. 5 igual 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 1, igual 0101,0,
sinal de positivo. Abaixo, menos 5, igual 0101. Inverte entre parênteses, 0101 igual 1010. Soma o número 1 ao resultado. Abaixo, uma conta de adição armada, na qual o valor da unidade está embaixo da unidade. 1010 mais 1 igual 1011. No lado direito, a tabela com um círculo amarelo destacando a linha 0101 na primeira coluna e 5 na segunda. 1011 e menos 5 nas colunas 3 e 4. No caso da notação de complemento de 2, se eu quiser representar um número, por exemplo, menos 5, eu faço a representação dele positiva, 5, que nesse caso seria 0 para positivo, 101, o valor do 5 em binário, e aí eu inverto cada bit, 0 vira 1, 1 vira 0. Após a inversão, eu somo 1. Somando 1, eu tenho exatamente a representação negativa do menos 5. Certo? Bom, dessa forma, nós encerramos hoje a parte de sistema de numeração e conversão de bases, a parte 1. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o conceito e vamos continuar nesse assunto na próxima videoaula. Univesptv.com.br